Olá, tudo bem, meus amores? Hoje nós vamos falar sobre o uso do R ou RF, RR, quando usar. Vamos falar um pouquinho de ortografia, tá certo, minha gente? Então, a gente vai dar duas dicas hoje, do R ou RR e do GU e do QU, tá certo? Então, bora começar. Então, o uso do R, quando o R tem um som forte, ele só vai ser usado em dois momentos, tá certo? Em quais momentos? No início de palavras e no segundo momento, no meio de palavras, só que depois de consoante, ok? Essa é a regra para uso do R, um R com som forte, pronúncia bem forte, tá certo? Então, a gente vai usar em que situações o R com som forte? Em início de palavras e no meio de palavras, depois de consoantes. Bora ver aqui os exemplos. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo aqui, ó, é o R no início de frase. O R com som forte. Bora ler esse nome aqui, ó. Rainha. O R tem um som forte. Bora lá. Rato, rato. Rei, riso. Prestem atenção que o R tem um som forte. Também nunca poderíamos começar a escrever uma palavra com dois R's, tá certo, minha gente? Não existe nenhuma palavra que se inicie com dois R's. Bora ver aqui mais exemplos do R forte. Rua, Ricardo, nomes, início de nomes próprios, também com R. Rosa, Rio, tá certo? Viram? Esse daqui foi o primeiro exemplo, o R no início de frase. Agora, bora ver o R no meio das palavras, aliás. O R no meio das palavras, certo? Só que é o R com som forte. Bora ver lá. Enrolar, enrolar. Enrolar, a gente vê que enrolar aqui, a gente vê que o R dá uma pesada. Olha, como é que eu sei que aqui ia ser um R ou ia ser dois R's? Por quê? Porque quando a gente usa o R com som forte, ele vem após consoante, tá certo? Bora ver outra palavra aqui. Com R depois de consoante e que tem um som forte. Honra, 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 certo? Forte. E guerra, guerra. A gente vê que o R dá uma puxada, porque o R é forte. Pois pronto, agora a gente vai ver o R com som fraco. O R com som fraco ele é utilizado no meio de palavras entre vogais. Ou seja, o R com som fraco ele não inicia nenhuma palavra, tá certo? Ele só fica no meio das palavras. Em que situação? Somente entre vogais. Agora, o uso do RR. O uso do RR, ó, no meio de palavras entre vogais. Eita, minha gente, então o RR parece com R fraco. Como é que a gente vai diferenciar? Muito simples. Como eu disse, ó, o que fica entre vogais é o R com som fraco. Então, a gente vai diferenciar onde? Na pronúncia, porque quando tem o RR que fica entre vogais também, ele tem uma pronúncia forte, uma pronúncia mais arrastada. Então, é aí que a gente vai saber quando colocar o R com som mais fraco ou o RR, tá certo? Já que ambos são utilizados sempre no meio de palavras e entre vogais. Então, bora lá, bora ver essa diferença. Bora ver a palavra carro, carro. Viram? Tem uma pronúncia forte. E agora, carro, carro. Viram que a pronúncia é mais fraquinha? Bora lá para as próximas palavras e exemplos. Arranha, arranha. Viram que é mais arrastado o som? E outra palavra, aranha. Um sonzinho mais fraco, certo? E mais fácil da gente pronunciar. As palavras com RR, elas travam um pouquinho na língua. Por quê? Porque elas têm o som mais forte e arrastado. Por isso, trava a nossa língua um pouco quando a gente vai falar. Bora lá, morro, morro. É diferente de moro.
ok? Então, o que é que vai diferenciar o RR e o R com som fraco? O que vai diferenciar é o som forte. O RR tem um som forte, arrastado. Ele trava um pouquinho a língua quando a gente tenta falar. Enquanto o R com som fraco, ele tem um som fraco. Então, dá para diferenciar, dá para a gente fazer essa diferenciação, certo? Então, agora, bora falar aí do QU ou XU. Nesse caso, a gente vai ver a regra de como pronunciar, tá certo? Como a gente vai pronunciar as palavras que tem o QU ou GU. Bora lá. O QU, ele só pode vir acompanhado das vogais A, formando quá, E, formando que, I, formando qui, e O, formando quó. Não pode ser acompanhado do U, porque já tem o U logo em seguida depois do que. A mesma coisa acontece com o GU. Pode vir acompanhado do A, do E, do I e do O. Tá certo? Então, vamos ver as situações em que o U é pronunciado. Nas palavras que tem GUA, ou seja, GUA, o U é pronunciado. Quando tem o GUO, o GO, vai ser pronunciado o U. Quando tem o QUA e o QUO. Ou seja, quando tiver o quá, o quó, o guá, o guó, o U sempre, coloque aí na cabeça de vocês, sempre é pronunciado, tá certo? Agora, bora ver aqui os exemplos para ver se realmente a gente pronuncia. Bora lá. Água, viram? Falei o U. Enxágue, falei o U. 40, quota, égua, guaraná. Viram? Em todas essas situações eu pronunciei o U, tá certo? Ah, e também quatro, pronunciamos o U. Agora vamos ver as situações em que o U pode ou não ser pronunciado. Quando o GU é acompanhado do E, o GU é acompanhado do I, o QE é acompanhado do E e o QI é acompanhado do I. QU é acompanhado do I, tá certo? Nessas situações, o U pode ou não ser pronunciado, tá certo? Bora ver os exemplos. 50, a gente pronunciou. Periquito, nessa a gente não pronunciou, viu? Tranquilo, pronunciamos o U. Preguiça, preguiça, não é pronunciado. A gente não fala preguiça, a gente fala preguiça, o U não é pronunciado. Dengue e mosquito, o U também não é pronunciado, tá certo? Então, quando o QU e o GU for acompanhado da letra E ou da letra I, ele pode ou não pronunciar o som do U. Vai variar de palavra para palavra, tá certo? Então, minha gente, essas foram as dicas de ortografia de hoje. Muito obrigada e façam as tarefinhas que vão ser recomendadas, tá certo? Um abraço e um beijo em todos!